sabendo que as tuas lembranças não ficarão no passado, mas Deus ainda tem poder de fazer você viver um avivamento, Deus ainda tem poder de fazer você ter um ministério, Deus ainda tem o poder de fazer você viver um casamento feliz, Deus ainda tem o poder de fazer você viver uma família feliz, Deus ainda tem poder de reavivar o que você viveu no passado e não vive mais, porque o meu Deus é poderoso. Agora, quando se assentar, diga graças a Deus. Amém. Foque em mim agora, deixe as tuas preocupações de lado, não deixe que a tua mente ela comece a vaguear por outros bairros, outros cantos, mas foque no que eu tenho a dizer para você nesta noite. Salmo, capítulo de número 42, por gentileza. Salmo, capítulo de número 42, vamos seguir na nossa campanha no livro de Salmos, amém? Nossa exposição dos capítulos do livro de Salmos, já chegamos no capítulo 42 nesta noite. Hoje eu quero ler este capítulo, vamos avançar nesse livro, avançar nesta palavra, nesse livro lido por Jesus, um dos livros mais citados no Novo Testamento, um dos livros que Jesus mais citou. Jesus lia Salmos, Jesus decorou os Salmos, basta você ler os evangelhos, você vai ver. Na cruz, Jesus cita Salmos antes de morrer, porque era um livro importantíssimo para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos começar no capítulo 42, um segundo livro dentro do livro de Salmos. O livro de Salmos é subdividido em 5 livros, terminamos o primeiro, que vai do capítulo 1 ao capítulo 41, e vamos iniciar o capítulo de número 42 hoje. Quem está feliz aí, dá uma glória a Deus? Vamos ler, os irmãos quiserem se colocar de pé, acompanhando as irmãs ali que se colocaram. Por que, pastor? Um símbolo de reverência à palavra de Deus, amém? Ao juiz de toda a terra, pois nós agora não vamos ler a revista Veja, a revista do Boticário, da Jequiti, não, a gente vai ler a palavra do eterno Deus, digna de honra, de glória e da nossa devoção, amém? Diz assim o capítulo de número 42, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o seu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão e festa. Versículo 5. Vamos ler o versículo 5 todos juntos, porque é o refrão do salmo, é a parte principal do salmo. 1, 2, 3 e foi: por que está abatida, ó minha alma? Por que se perturba? Espere em, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Verso 6, sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Hermon e no monte Mizar, ao sul de Israel. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: o seu Deus onde está? Então pessoas estavam afrontando o salmista. Agora o versículo 11, o refrão desse salmo, para encerrar, vamos todos repetir novamente. Você percebe que ele repete o mesmo refrão. 2, 13 foi:
Por que está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em quem que tem que esperar? Deus. Pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Você pode se assentar, quando se assentar, diga graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem está feliz aí, dá um glória a Deus aí. Amém. Amém. Meus queridos, eu vou ser bem direto, não vou me demorar aqui, então por isso que a sua atenção ela é importante. Esse salmo, ele, como vocês conseguiram perceber comigo, ele foi escrito pelos filhos de Corá, e ele descreve um estado psíquico, isto é, ele descreve um estado de ânimo, isto é, ele descreve um estado de alma. A palavra ânimo vem da mesma raiz da palavra alma. Ele descreve um estado interior dos filhos, ou de um salmista, ou de repente até mesmo de Davi. Alguns comentaristas dizem que Davi encomendou esse salmo dos filhos de Corá, porque ele estava com saudade da presença de Deus, estava no extremo norte de Israel, exilado, isolado, estava com saudade das festas que eram feitas em Jerusalém, no extremo sul de Israel. Então descreve uma alma perturbada, uma alma inquieta, uma alma que está turbulenta de alguma forma. E nós passamos por esses estágios, por esses estados. Faz parte da nossa constituição, essas estações da nossa alma, o inverno da nossa alma, o verão da nossa alma, a primavera da nossa alma, dias em que estamos bem, dias em que não estamos tão bem, semanas em que estamos só na glória e no milagre, e semanas chuvosas, né? Até o clima contribui para isso, em que o nosso humor, em que a nossa alma, devido às circunstâncias da vida, a más notícias, a problemáticas que se levantam na nossa vida, ela acaba se abatendo de alguma forma. A nossa alma, ela passa por estágios, por estados, ela está em constante modificação, metamorfose. Existem momentos em que você, com uma alma alegre e feliz, você formoseia o teu rosto. Aqui está descrito, e todo o livro de Salmos, ele é uma descrição, isso que eu acho muito lindo e que eu tenho aprendido expondo esse livro e pregando esse livro e aprendendo esse livro junto com os irmãos. Você tem que perceber isso também nas sextas-feiras, que esse livro é um livro que descreve os vários estados da alma humana. Existem momentos, por exemplo, Salmo 150, em que Davi está alegre. Existem momentos em que o salmista está triste. Existem momentos em que o salmista está cheio de fé. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Existem momentos como esses, em que Davi chega, ou o salmista aqui, os filhos de Corá, eles chegam a perguntar a Deus: aonde o Senhor está? Será que o Senhor se esqueceu de mim? Será que o Senhor se esqueceu da minha família? Será que o Senhor se esqueceu da minha situação? Que nós passamos por esses momentos. Davi, ou o salmista que encomendou esse salmo, os filhos de Corá, eles não são menos crentes porque eles estão passando por um período de dúvida. Não. Eles são seres humanos. Então é bíblico, o Salmo 42, em primeiro lugar, nos ensina que é bíblico passarmos por períodos de dúvida, de inquietação interior. E aqui dúvidas até mesmo em relação a Deus, como Davi, ou os salmistas aqui, nós não temos certeza de quem encomendou esse salmo, escreve, como nós veremos aqui. Mas, enfim, esse salmo ele resume o estado de inquietação da alma. E você, quando chega na sexta-feira, provavelmente você chega carregando este tipo de estado na tua alma, porque no domingo é glória, fogo e aleluia, mas chega na segunda-feira, você chega na tua família atribulada, com teu parente atribulado, no teu trabalho atribulado, com teu patrão atribulado, com teus colegas atribulados, e aí a tua alma vai se atribulando, vai se inquietando, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, e aí na sexta-feira você chega aqui, carregando essas inquietações e essas turbulências. Meu querido, você não é menos crente por causa disso, não, você é ser humano. Você, sabe o que isso nos lembra? Preste atenção.
Sabe por que Deus permite isso? Para nós nos lembrarmos que o céu não é aqui. Nós somos cristãos, e aqui dentro da igreja nós vivemos um céu, de certa forma, uma aproximação daquilo que o céu será. Todavia, nós precisamos entender que, apesar de sermos cristãos, nós ainda estamos num mundo caído, corrompido. A Bíblia diz que o mundo está sob o comando, a escravidão do maligno. Então, pelo fato de estarmos no mundo, nesse mundo aí fora, da porta verde para lá, nós muitas vezes estamos submetidos a tristezas, a perdas. Eu, nos últimos meses, acompanhei muitos irmãos da nossa igreja em momentos de luto, em momentos de tristeza, em velórios. Eu fiz velórios de pessoas, acompanhei pessoas internadas no hospital. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Nós ainda não estamos no céu. Nós um dia iremos para o céu, mas nós precisamos ter esperança e a certeza de que nós ainda estamos num mundo caído, num mundo que machuca, num mundo que traz problemas, num mundo que está sob o comando de Satanás. O céu ainda não é aqui, o céu ainda virá para cá, nós ainda seremos arrebatados, Jesus ainda virá para nos tirar desse mundo caído e nos levar para a eterna glória. Mas nós ainda estamos nesse mundo corrompido, sobre um governo corrompido, sobre uma política corrompida, sobre nos relacionando com vizinhos depravados que ainda não se converteram, corrompidos. Todos aqueles que não são convertidos, que não aceitaram Jesus como Salvador, estão debaixo da escravidão de Satanás. E nós temos que lidar com essas pessoas, porque o mundo jaz no maligno. Nós ainda não estamos nos céus, meus amados. E é por isso que a nossa alma, ela está suscetível a inquietações. E a primeira característica desta inquietação, que nós percebemos aqui, já no versículo 1 e versículo de número 2, você percebe que o salmista, ele está com sede. Primeira característica, repita comigo, sede. Primeira característica do salmista, ele diz assim, ó, assim como a corça suspira pelas águas, pelas correntes das águas, assim, ó Deus, suspira a minha alma por ti. Verso 2 ele diz, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E a sede, o que é a sede? A sede é um anseio perpétuo por um elemento vital. Aqui uma definição que eu mesmo criei a respeito da sede, que resume o que é a sede. A sede é um desejo perpétuo, você nunca termina de ter sede. Você pode tomar 2 litros de água agora, amanhã você vai estar com sede se você não tomar mais água. Depois de amanhã você vai voltar a ter sede, sim ou não? Né? Temos irmãos aqui formados em enfermagem, aqui, da área da saúde, aqui, né? Isso é orgânico, é básico. Você pode tomar aqui 3 litros de água, amanhã você está com sede, agora de noite, na hora da janta, você já está com sede de novo. Por quê? Porque a sede é um desejo perpétuo, é um desejo que não termina. Por um elemento vital, que é a água. Ficar sem comer, você até consegue, agora ficar sem beber água, você não dura 2 dias, 3 dias. Você morre muito mais rápido sem água do que sem comida. Porque a água é um elemento constitutivo da tua natureza, é um elemento básico para a sua vida. Se você ficar somente com água, tem pessoas, irmãos na fé que eu conheço, que fizeram jejuns de 40 dias só na água, e terminaram os 40 dias, só na água. Porque é isso que você precisa para a tua vida, água. Claro que emagreceram, né? Não puderam fazer exercício físico, nada disso. Mas tem pastores que eu conheço que fizeram 40 dias de jejum só na água, e a água sustenta o ser humano. Agora, você não consegue ficar 10 dias sem água. Você começa a ter problemas fisiológicos. Por quê? Porque a água é um elemento vital. Isso que é a sede. Então, quando Davi diz, eu estou falando Davi aqui, mas o salmista, né? Vou colocar o salmista, porque a gente não sabe ao certo quem escreveu. Quando o salmista diz que ele tem sede, ele está dizendo que ele está com um anseio perpétuo, isto é, um anseio que não termina, que não se finda, por um elemento vital. É isso que é o anseio da nossa alma a respeito de Deus. Deus, para nós, é um elemento vital.
é um elemento de vital importância para nós. Deus é um elemento sem o qual nós não sobrevivemos interiormente. Deus é um elemento sem o qual nós não persistimos com nossa vida interior em plena satisfação e felicidade, porque Ele é um elemento vital, constitutivo do nosso corpo interior, da nossa alma, das nossas emoções. Quem está entendendo, diga amém. É por isso que Ele diz: eu tenho sede, mas não é de qualquer coisa, eu tenho sede do Deus vivo. Sabe por quê? Porque a nossa alma, muitas pessoas, eles tentam saciar a sede da alma deles, porque a nossa alma também tem sede, com deuses mortos. O que são deuses mortos? Ele tenta saciar a sede em relacionamentos, ele tenta saciar a sede, e ela tenta saciar a sede nos vícios, ele tenta saciar a sede. O que são os vícios? Tentativa de saciarmos a nossa sede. O que são relacionamentos que uma pessoa sai de um relacionamento, entra em outro, sai de um, entra em outro, sai de um, entra em outro. Tentativas da tua alma de saciar uma sede, que você precisa entender que só pode ser saciada por um Deus que é vivo. Por que Ele é um Deus vivo? Porque Ele tem água viva para saciar essa sede. Sacie, às vezes a tua alma está inquieta, sabe por quê? Porque ela está com sede, e aí você não consegue aquietar a tua alma. Por quê? Porque você está tentando saciar com realização profissional, com dinheiro, com casamento, com filhos, nas pessoas, na igreja, na religião, quando na verdade somente o Deus vivo pode saciar a sede e acalmar, tirar a inquietação da tua alma. Quem está entendendo, diga amém. Se você está nesta noite, nesse lugar, é porque você provavelmente é uma pessoa que tem buscado ou está buscando saciar a tua sede em Deus. Eu quero te dizer, você está buscando no lugar certo. Somente o Deus vivo pode saciar o teu coração e livrar a tua alma de toda inquietação. Você vê o lugar certo. Davi diz: eu tenho sede, mas não é de dinheiro, não são de deuses mortos, eu tenho sede de um Deus que é vivo. Sacia a tua sede nessa noite. Como é que eu faço isso, pastor? Deixe Deus permear os teus dias, deixe Deus entrar no teu dia. E como é que eu deixo Deus entrar no meu dia, pastor? Comece o teu dia orando e convidando para Ele fazer parte do teu dia. Deus entra no teu dia, meu querido, quando você começa o teu dia orando, abrindo comunicação com Deus, abrindo a porta. Quando eu falo orando, eu não estou dizendo para você se ajoelhar e ficar meia hora orando antes de sair para trabalhar. Eu estou dizendo você acordar, em 1 minuto, você convidar a Deus, o Espírito Santo, para participar do teu dia e te proteger e estar com você. Em 1 minuto você consegue fazer isso. Amém? Coloca no teu despertador, grava um áudio, coloca assim, ó, no despertador, né? Fale com Deus agora. Aí você já acorda com você mesmo dizendo para você: ore agora. Aí você já acorda e já lembra. E convide Deus para participar do teu dia. Amém? Conselho prático para você. Uma segunda estado, no versículo de número 3, é um estado de abandono. Isto é, a alma dele está se sentindo abandonada. Ele diz: as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem: e o seu Deus, onde está? Pessoas, de repente os familiares, os amigos, olhavam para aquela pessoa, para aquela mulher que ia na igreja, para aquele homem, e diziam para ele: mas você está há tanto tempo na igreja e está passando por necessidade, e o seu Deus onde está? Versículo de número 3, as pessoas inferiam que ele estava abandonado por Deus. Cadê o seu Deus aí? Sempre na igreja passando necessidade, sempre na igreja e mal. As pessoas, às vezes, meus queridos, nos atacam com perguntas desse tipo: e o teu Deus onde está, minha querida? E o teu Deus onde está, meu amado irmão, meu sobrinho, meu filho, mãe? E o teu Deus onde é que está? Você está passando por isso? Às vezes a nossa alma pode se sentir abandonada, inclusive, e isso acontece muito, por familiares da nossa própria casa, o nosso próprio lar. Acontece o abandono. Todavia, ele vai lembrar, o salmista aqui, apesar dos familiares, dos amigos olharem para ele e perguntarem para ele e o insultarem, dizendo que Deus o havia abandonado, no decorrer do salmo, como vocês veem e verão comigo,
Ele percebe que apesar de familiares, de amigos, de homens, de pessoas, de profissionais, de médicos, o terem abandonado e o insultarem a respeito da sua fé, Deus ainda estava com ele até mesmo no momento de angústia. Por quê? Porque Deus jamais nos abandonará. Deus é o único que estará conosco em todos os momentos. O apóstolo Paulo, na antessala do seu martírio, em 2 Coríntios, capítulo de número 4, ele diz que todos os seus discípulos o abandonaram. Até Lucas me abandonou. Aliás, somente Lucas está comigo, ele diz. Mas posteriormente ele diz que todos o deixaram, até mesmo Lucas. Ele estava pronto para ser morto, martirizado, e ele diz que todos os discípulos deixaram ele. É como se eu fosse o apóstolo Paulo aqui, e todos os irmãos que estão comigo tivessem me abandonado, quando eu fosse condenado por causa do Evangelho. É isso que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios. Todos me deixaram, todos, familiares, ninguém estava com ele naquele momento, que ele estava no corredor da morte. Os melhores discípulos, os discípulos mais chegados, Lucas, que esteve sempre com ele, nem mesmo Lucas estava com ele. Mas o apóstolo Paulo diz: todavia, Deus está comigo, e eu tenho certeza que me livrará do caos que está por vir. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo morre com todos os homens o abandonando, mas Deus ainda com ele. Eu quero te dizer, Deus estará com você até o fim. O abandono humano não exclui a companhia de Deus. Você jamais perderá a companhia de Deus, minha querida que está me ouvindo. Quem está entendendo, diga amém. Por mais que você se sinta abandonado por pessoas, Deus jamais vai te abandonar. Ele manda te dizer isso. Uma terceira característica dessa alma inquieta é que ela sofre de lembranças, ela sofre de reminiscências, ela sofre de um saudosismo, de saudade, ela sofre de algo que está trazendo lembranças de um passado feliz. Eu quero te dizer, as lembranças, elas têm o poder de nos fazer sofrer no presente. Lembranças do passado têm o poder de nos fazer sofrer no presente, porque as lembranças, elas são representações, são ideias que nós guardamos na nossa cachola do passado, que não são apenas lembranças cruas e nuas, não, são lembranças, são ideias que carregam relação de afeto com a nossa alma. Quando você lembra do teu primeiro relacionamento, quando você lembra do teu primeiro divórcio, quando você lembra do teu primeiro beijo, quando você lembra do teu primeiro emprego, quando você lembra da tua primeira conquista, do teu primeiro carro, quando você lembra do teu primeiro filho, isso traz um afeto junto com a lembrança, traz uma emoção. Você sente tristeza, alegria, você sente saudade. Quando você lembra daquele parente que se foi, você sente saudade. A lembrança, ela carrega consigo um afeto, uma emoção. E esse salmista, no verso 4, ele está sofrendo de lembranças. Sabe do quê? Ele estava lembrando aqui de um avivamento que ele e o povo dele viviam no passado e que não vivem mais. De repente a tua alma entra aqui inquieta com lembranças. De repente você entra aqui trazendo lembranças de um passado feliz que você vivia há anos atrás. De repente você traz lembranças de um passado que você vivia feliz nos teus relacionamentos. De repente você traz lembranças de um relacionamento que tinha, que era feliz e hoje não é mais. De repente você traz ainda lembranças de um luto, de uma pessoa que se foi e hoje não está mais. De repente você está como salmista, você carrega aqui lembranças de um avivamento que você viveu na igreja, de um avivamento que você viveu no bairro Itararé, de um avivamento que você viveu no outro ministério que você servia aí, em algum outro canto da cidade. Você traz lembranças disso, de um avivamento do passado, mas que hoje você não vive mais. Eu quero te dizer, essas lembranças não podem ficar na lembrança. Essas lembranças têm que ser colocadas por nós aos pés de Jesus através da oração. Nós devemos levar para Jesus: Jesus, a tua igreja no bairro Itararé, há 40 anos atrás, há 30, há 10 anos atrás, viveu um avivamento sem medidas. A tua igreja neste bairro, nesta vizinhança, era uma igreja que as pessoas não tinham medo de ir na igreja. É uma igreja que viveu um avivamento sem limites, e hoje nós não vivemos mais. É o estado do salmista no versículo 4.
Ele lembra. Senhor, eu me lembro quando o povo ia para Jerusalém cantando e se alegrando na tua presença. Eu lembro de um avivamento sendo derramado. Nós devemos fazer isso, meus queridos que estão comigo aqui nessa igreja. Você tem que colocar diante dos pés do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu lembro do avivamento que nós vivíamos no passado e hoje nós estamos secos. Precisamos que o Senhor reavive de novo a tua obra, derrame de novo o teu espírito, traga de novo as torrentes do teu avivamento sobre esse bairro, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Só o irmão lá entendeu. Não podemos ficar na lembrança, meu querido. Lembrança é bom, mas precisamos fazer das lembranças um presente. Não sei que tipo de lembrança você está trazendo. Lembrança que te traz dor, ou lembrança que te traz dor porque a lembrança é dolorida, ou lembrança que te traz dor porque a lembrança é feliz, e hoje você não vive a mesma felicidade, então tem esses dois sentidos. A lembrança pode trazer dor nesses dois sentidos. Eu quero te dizer, nesta noite, nós vamos orar daqui a pouco. Eu quero que você coloque isso na presença de Deus. Leve paz para a tua casa nesta noite, sabendo que as tuas lembranças não ficarão no passado, mas Deus ainda tem poder de fazer você viver um avivamento. Deus ainda tem poder de fazer você ter um ministério. Deus ainda tem o poder de fazer você viver um casamento feliz. Deus ainda tem o poder de fazer você viver uma família feliz. Deus ainda tem poder de reavivar o que você viveu no passado e não vive mais, porque o meu Deus é poderoso. Quem está entendendo, diga amém. Uma quarta característica deste homem, quarta ou quinta, nem sei em qual que eu estou, é o abatimento. A alma dele está abatida, no versículo de número 5, 6 e 11, ele sente a alma dele abatida, ele diz, porque, e nós repetimos isso, né? Porque está abatida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim, espere em Deus, porque ainda o louvarei. Ele diz, a minha alma está abatida. De repente você entra aqui dizendo, pastor, a minha alma, eu entrei aqui com ela abatida. A alma abatida, uma pequena definição, é uma alma que está batida pelas circunstâncias, por isso que ela está abatida. O que significa abater? Abater no dicionário significa fazer cair, fazer derrubar. Abater um animal significa você derrubar aquele animal. Abater uma pessoa, abater um criminoso é quando você derruba aquele criminoso, você para ele, você derruba, você prostra. E de repente você traz aqui uma alma abatida, uma alma prostrada pelas circunstâncias da tua vida, pelos golpes infligidos, pelas perdas, pelos fracassos, pelas más notícias que vêm na nossa semana e que de repente podem abater a nossa alma, podem prostrar a nossa alma, inquietar a nossa alma. A alma do salmista também estava abatida. E qual que é o segredo para nós vencermos o abatimento, para nós vencermos as lembranças ruins, para nós vencermos a nossa sede, para nós vencermos a angústia? Qual que é o segredo para nós vencermos? O que o salmista fez? E aqui eu não quero só falar das coisas ruins, eu quero ensinar para você e passar para você aqui em 2 minutos o que o salmista fez para que ele vencesse este abatimento, para que ele saísse desse estado de inquietação, para que ele saísse desse estado e vivesse uma vida plena. Você quer aprender nessa noite? Diga amém. Você me pergunta, diga, qual que é o segredo, pastor? Pergunta, diga, qual que é o segredo, pastor? Vamos ver, no versículo de número 4, a irmã pode passar aí, o segredo que o salmista fez, olha lá, olha ali, pode passar esse slide mesmo, o próximo slide depois desse, do abatida. Ali temos os segredos do salmista, inclusive no versículo 4, os segredos do salmista para uma vida plena, para uma vida de transformação. Olha comigo no versículo 4, aliás, no versículo de número 5, perdão, versículo 5, olha o que ele faz, ele ora. A oração é o primeiro segredo para você sair desse estado inquietante e ruim da tua alma. A oração é o primeiro passo, meu querido, não tem que ser o último recurso. A oração é um instrumento que Deus te deu para que você vencesse o estado de inquietude, para que você
curasse o teu interior de tudo aquilo que você está vivendo, o primeiro passo, a tua primeira atitude tem que ser a oração. É o que o salmista faz, e é o que ajuda ele a obter a vitória, porque Deus não age senão através da oração. Sabe por que Deus não está agindo na tua vida? Porque você não ora. Sabe por que Deus não faz um milagre na tua vida? Porque você não ora. Sabe por que Deus não te tira desse estado de alma? Porque você ainda não orou e não apresentou para Ele essa situação. Quem está entendendo, diga amém. Você precisa orar. A oração é isso. A oração é um relacionar com Deus. A oração é você, humilde como você é, comedor de arroz e feijão, falho, pecador. Primeiro lugar, a oração é um presente de Deus. A oração é aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz. No Antigo Testamento da tua Bíblia, uma pessoa não orava em qualquer lugar, de qualquer forma. Para uma pessoa orar, ela tinha que pedir para um sacerdote entrar uma vez por ano dentro do tabernáculo para falar com Deus. Hoje, quando Jesus morre na cruz, em Mateus e nos primeiros evangelhos, no início do Novo Testamento, a Bíblia diz que Jesus, quando ele padece, ele diz: está consumado. O véu do templo se rasga de cima a baixo. Isto é, Jesus abre acesso para você, para que você entre na presença de Deus lá no teu quarto, na tua casa, na tua sala, ajoelhado, e você esteja diante do trono da graça e clame a Deus. Meu querido, você tem que entender o poder e a dádiva da oração. Você tem o poder, minha irmã que está me ouvindo, que talvez nem o ensino médio tenha concluído. Isto é, um sinal de uma pessoa humilde. Meu irmão que está me ouvindo, que se acha indigno, que se acha uma pessoa comum e fraca, e ser humano como você é. Você tem o poder de entrar em contato com o Criador do universo. É isso que você tem que entender. Você tem o poder de falar com Deus, que criou o universo, que criou o planeta Terra, que criou os seres humanos, que criou essa pessoa que te aflige, um Deus que criou os animais, que criou a natureza, um Deus todo-poderoso, sublime, onipotente, que pode todas as coisas, onisciente, que sabe todas as coisas, onipresente, que está em todos os lugares. Esse Deus grandioso, poderoso, soberano, que comanda as nações, que comanda os governos. Você tem o poder de se ajoelhar no cantinho da tua casa e estar diante do trono desse Deus e reivindicar a sua necessidade e colocar para Ele o teu problema e alcançar dele a tua resposta. Você tem o poder de entrar em contato com esse Deus. A oração é isso. E dizer para Ele: Senhor, o Senhor criou a minha alma ela é produto do Senhor. O Senhor formou o meu aparelho psíquico. O Senhor constituiu cada fibra do meu interior, do meu exterior e do meu interior. A minha alma está prostrada. Coloque em oração por causa dessa situação. Diga isso para Deus. Você vai perceber que quando você se levantar, você vai estar curada. Você vai perceber que quando você se levantar, você vai estar com paz. Sabe por que nós temos muitos crentes doentes ainda hoje? Porque nós temos muitos crentes que não oram. Não oram mais. A oração é uma prática perdida na igreja contemporânea. A oração é uma prática que as pessoas elas conseguem passar 24 horas sem orar. Isto é, elas passam literalmente o mesmo dia, as mesmas 24 horas de um ateu. Um ateu vive 24 horas sem orar. Um crente que vive 24 horas sem orar também. Você teve o mesmo dia de um ateu, de um não crente. Quando você passa mais de 24 horas sem falar com Deus. Diga misericórdia. Então a oração é a tua primeira atitude. Quem a partir de hoje vai começar a orar todo dia? Dá um glória a Deus aí. Separa um dia do teu dia, da tua semana. Separa um horário do teu dia para você entrar em contato com Deus. Porque eu tenho certeza que você vai se levantar com paz. Eu tenho certeza que você vai se levantar com alegria até mesmo no teu coração, sabendo que você colocou a tua causa nas mãos de Deus. Tirou a tua causa dos homens e colocou ao Deus Todo-Poderoso. E Ele está no controle dessa situação. Amém? O salmista nos ensina aqui também o segundo passo, o segundo segredo, que é a adoração. Ele louva a Deus, ele adora a Deus. Adoração, você cantar a Deus, você adorar a Deus, você amar a Deus. Ele nos ensina isso num versículo. Tem um versículo aí do lado que ele ensina isso?
8? Deixa que eu ler aqui. Olha só. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. A adoração também é uma arma poderosa para você acalmar a inquietude da tua alma. Quando você está atribulada, entra para o teu quarto, pega o teu radinho, coloca um pendrive, ativa o Bluetooth, coloca uma música no YouTube, cristã, e adore a Deus. Você vai perceber que você vai sair de lá mais calma, mais tranquila. Porque você vai cantar, coloca lá, poderoso Deus. Você vai cantar isso. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ou escute uma adoração. Algumas músicas lindas, né? Tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esqueceu. Você vai ouvindo isso, você vai adorando a Ele e ouvindo a mensagem dessa canção que não é cantada para Ele, mas é cantada para humanos. E você vai acalmando o teu interior, porque a música ela tem esse poder. Então comece a praticar não só a oração, mas comece a praticar a adoração também no teu dia a dia. Quem está entendendo, diga amém. Alguns irmãos começaram a praticar isso. Eu entro na casa de algumas pessoas, tem sempre uma música, um louvor rodando lá. Lá nos meus sogros, lá na minha sogra, desde que eu ensinei para eles, eles começaram a praticar. Sempre que eu entro lá tem uma música bem baixinho, não é para atrapalhar ninguém, mas tem um louvor rodando, uma adoração. Por quê? Porque aquilo vai limpando o ambiente da tua casa, e sempre quando o teu coração pensar em se atribular, está ali ó, o louvor acontecendo, e você adora a Deus nesse momento, porque eu tenho certeza que a adoração levantará você do estado de prostração. Quem está entendendo, diga amém. Para mim encerrar e nós orarmos. Terceira característica, qual que é ali? Leia para mim aí. Presença no templo, versículo de número 2. A presença no templo. Aqui eu não vou entrar porque eu não tenho tempo, os irmãos não são maduros para isso, né? Tem irmãos antigos aqui, mas eu não vou entrar nisso. Mas, de repente alguns podem argumentar, não, mas eu sou o templo do Espírito Santo. Não, isso é uma visão equivocada, você também é. Todavia na Bíblia nós aprendemos que o lugar onde nós nos reunimos também é constituído em templo. Tá bom? Eu tinha essa visão errada também. Não, o prédio não é templo, templo somos nós. Não. Se nós lemos a Bíblia, um outro dia eu ensino os irmãos isso. Mas esse local também pode ser considerado e chamado de templo. Paulo fala isso em Atos. Aqui também é um templo. E a presença no templo é uma chave. A oração, a adoração e presença no templo, na igreja, na comunhão dos santos, também é uma chave para você vencer o estado depressivo, angustiante e inquietante da tua alma. Como, pastor? Você percebe, quando você vem na igreja e você recebe uma oração, você recebe uma ministração, você retorna para casa mais aliviado, sim ou não? Você retorna para casa com esperança, sim ou não? Porque a presença no templo, você não ficou em casa remoendo os teus problemas, as tuas feridas, mas você veio ao templo. E aqui o salmista nos ensina, ele queria estar no templo, ele estava angustiado, ele disse, eu preciso ir na igreja, eu preciso ir no templo. Sabe por quê? Porque a presença no templo, aqui no templo você recebe uma pregação como você está recebendo agora. Aqui no templo você recebe a oração de um pastor, de um irmão que está do teu lado. Aqui no templo você adora, e você ora, você percebe que você faz tudo no templo também. O pastor Vanderlei começou adorando aqui. Nós vamos orar daqui a pouco, em alguns minutos. Você recebe um fortalecimento para a tua alma. Por quê? Porque a presença no templo também é um segredo para você vencer o estado inquietante da tua alma. Quando a tua alma durante a semana estiver inquietada, estiver abatida, eu quero te dizer, ore, adore, mas também coloque no teu coração de estar no templo. E Deus vai falar com você. Quem está entendendo, diga amém. Então repita comigo, oração, adoração e presença no templo. Oração, adoração e presença no templo. São meios e características, aliás, são instrumentos através dos quais Jesus pode curar a nossa alma. Coloque-se de pé, por gentileza. Vamos orar nesse momento. Peço que você feche os teus olhos. Vamos levantar o nosso coração ao Senhor Jesus Cristo. Você que está com a alma abatida, prostrada, eu quero que você coloque isso na presença de Deus nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo.